Ei! Silêncio! Câmera! Ação! Hoje vamos dar início ao podcast de motos e filmes. Eu acho que é importante, com motos e filmes e com a experiência do Lisbon Motorcycle Film Festival, que já vai na 8ª edição, acho que é importante também comunicar a todos os motociclistas o que é esta paixão dos motos e filmes, o que é esta ligação entre motos e filmes e porque esta necessidade de filmar as motos e porquê. E acho que até foi esse o propósito de um dos filmes que foi apresentado nas tugas portuguesas, né? o Two Wheels and a Crank Camera, e que também despertou assim uma certa curiosidade e se calhar uma certa surpresa. Eu comecei com esta história das motos e filmes, pronto, fisicamente ou presencialmente no ano passado, na 7ª edição, e aquilo ficou. Eu tive que mesmo continuar a fazer isto. Acho que é um modo de vida, um novo modo de vida, não é? E na altura gostei muito de ver-te a falar sobre o The Wild One, o filme de 1953, com o Marlon Brando, e com base numa história real, que é a invasão de um gangue de motociclistas por uma cidade norte-americana. Continuei a investigar e descobri, em princípio, não sei, até salvo outras investigações em contrário, mas para já o primeiro motorcycle film português é O Capacete Dourado, do Jorge Cramet, de 2007, e conta a história de um grupo de motociclistas de motorizada muito rebelde, que desafia muito a autoridade, que tem este espírito livre, e que ele, por acaso, apaixona-se pela filha de um dos professores, e a coisa não é assim tão fácil. Mas pronto, também mostra essa rebelião. Aliás, há uma cena nesse Capacete Dourado que ele entra pela escola adentro e estaciona a moto à porta da sala de aula e fica tudo incrédulo, etc. Portanto, e eu pensei, se calhar era um bom desafio para o Vítor falarmos um bocadinho sobre o The Wild One e fazer um comparativo com o Capacete Dourado e começar a perceber na gênese do género motorcycle film o porquê desta necessidade de haver filmes sobre gangues ou sobre a rebelião. E, portanto, eu queria que tu te apresentasses antes de responderes a esta pergunta, mas sim. Eu chamo-me Vítor Sousa, sou jornalista de profissão, há muitos anos ligado aos motores, muitos anos ligados aos motores, ligado às motos, motociclista desde sempre, nasci praticamente em cima de uma moto, não a andar, mas à pendura do meu pai, e o cinema é também uma paixão. Como é que começaste a te interessar pela figura da moto no cinema? Qual foi o primeiro filme, vá lá, que te fez assim, Great Escape? Provavelmente sim, mas o fenómeno não coincide senão num determinado momento. Começam por ser de paixões paralelas. Como disse, andar de moto desde que nasceu. O meu pai nunca teve carro, de maneira que a moto era o veículo da família, e eu acompanhei-o sempre de moto para todo lado. Portanto, as motos estavam na minha vida desde o dia 1. Desde o primeiro dia da minha existência. Portanto, as motos começaram a ser uma paixão desde aí. Nem tanto como paixão, fazia parte da minha vida. A moto fazia parte da minha vida. Os filmes, o responsável foi o mesmo, porque para além de andar de moto e gostar muito de motos e sempre ter andado de moto quase até ao final da sua vida, o meu pai gostava muito de cinema também. Então eu tive a grata possibilidade de, desde muito novo, acompanhando-o até a filmes para os quais eu ainda não tinha idade para assistir, ter ido assistir aos grandes filmes dos anos 70. Portanto, eu nasci em 64, ali a partir de 74, se calhar comecei a acompanhá-lo mais e a ver essas. Aliás, tive também a sorte, o privilégio quase, de poder frequentar as grandes salas de cinema da cidade de Lisboa, que entretanto praticamente não, nenhuma existe.
Cinema Império, o Monumental, o nosso São Jorge. O nosso São Jorge ainda existe. O Éden, o Condes, isso foi também uma fase muito importante da minha vida. Comecei a contactar muito cedo com o cinema, ao mesmo tempo contactava com as motas. A minha primeira fase profissional é nos automóveis, não é logo nas motos, mas pouco tempo depois eu acabei por ir cair numa revista de motos, a Motojornal, e depois para o motociclismo e o resto da história as pessoas já sabem. Cruzar motos com cinema foi uma coisa que aconteceu só quando eu tive profissionalmente, portanto no jornalismo, necessidade de escrever algo sobre ou um cinema ou uma moto cuja referência inicial se tinha cruzado com algum filme. E então eram mais quase que notas de rodapé ou um pequeno artigo. Nunca, na verdade, olhei muito para a temática motos, cinema, dentro do mesmo pack. À exceção do momento em que começa o Lisbon Motorcycle Film Fest, em que os organizadores e responsáveis lembraram-se de me convidar para fazer, para moderar as talks com os convidados e fazer a apresentação. Porque sabiam que tu gostavas de cinema e que sabias... Sim, se calhar sim, provavelmente. Convidaram para obra e graça de filho. Não foi por acaso. Não foi por acaso. Se calhar nas conversas que tiveste com eles já havia ali o assunto... O Manuel Portugal, que é um dos organizadores, foi meu colega de trabalho durante muitos anos no motociclismo e não só, depois na REV também. É meu amigo pessoal, dá muito tempo também. Viajámos muito de moto juntos, trocámos muitas impressões sobre todas essas coisas, das motas e dos filmes e de tudo mais. Portanto, fazia algum sentido. Então estás desde o primeiro festival, primeira edição do festival, Sim. E tens vindo a fazer sempre alguns comentários e apresentações de alguns filmes no festival. Normalmente fazia a moderação das talks com os convidados, das conversas com os convidados, os produtores, os realizadores, os protagonistas de alguns dos documentários e dos filmes que foram passando no Lisbon Motorcycle Film Fest, e fiz para a apresentação do Easy Rider, por exemplo, e a apresentação da Wild One que tu assististe. Também no ano passado. E pronto, então fizemos o ponto, chegámos ao Easy Rider, não é? Chegámos ao The Wild One. Ao The Wild One, pronto, chegámos ao... Podemos ir ao Easy Rider também, se quiseres, não sei se temos tempo. Acho que... Pois, porque é o segundo filme do género Motorcycle Film, portanto, passados 10 anos, ou perto de 10 anos, é que aparece, desde do Wild One, é que aparece novamente o Easy Rider. Esse, por acaso, tem uma história muito gira do Easy Rider, porque eu vi um documentário sobre esse filme, sobre como é que apareceu o Easy Rider, e era completamente outsiders. Eles eram completamente outsiders. Hollywood vivia naquele tempo, nos anos 60, uma grande corrida às drogas e ao álcool, e Hollywood só fazia filmes com base mais ou menos desse estilo de vida, ao fim e ao cabo, completamente... E foi pelo realizador, que agora não me recordo do nome... O filme é do Dennis Hopper. Dennis Hopper, exatamente. E a produção do Peter Fonda. Do Peter Fonda. E o mais engraçado é que o Peter Fonda também, depois desse filme, fez uma curta-metragem sobre segurança rodoviária em duas rodas. Sim. Eu tenho esse filme. E portanto, eles começaram a fazer esse filme. Obviamente que esse filme teve uma raiz. Essa raiz foi o The Wild One, em princípio, não é? Porque em Hollywood eles não fazem filmes por fazer. Eles fazem filmes porque sabem que vão ter público para o fazer. E eles receberam... acho que o The Wild One teve muita receptividade no público, teve muita gente a assistir ao filme e obviamente eles disseram que sim para fazer esse filme. Estou certo? Estou errado? O que é que achas? Mais ou menos. Contribui. Completamente verdade. A questão de Hollywood não faz filmes por acaso, não é? Se bem que para o Easy Rider, tanto quanto julgo saber, o Peter Fonda terá posto bastante do seu próprio capital para efetivamente concretizar o projeto, porque era algo que ele queria fazer. A referência ao The Wild One faz todo sentido, porque tanto um filme como o outro refletem, como tu referias bem, um determinado momento, uma determinada circunstância que se vivia na sociedade naquela época. Tanto o The Wild One
como, de que iremos provavelmente falar um pouco mais aprofundadamente, como o Easy Rider, como um terceiro filme que eu gosto de incluir neste lote, que é o Quadrophenia, já dos anos 70, parte do guião escrito pelo Peter Townsend, dos The Who, que reflete também a realidade britânica naquela circunstância, naquele momento. Estes 3 filmes eu considero que são de facto os motorcycle filmes da história. Porque há muitos mais filmes com motos, mas não são filmes de motos. Desde os tempos iniciais do filme mudo, com o Buster Keaton, com o Charles Chaplin, até aos mais recentes de James Bond, há muitos filmes com motos. E depois há até os subfilmes com motos, que são aqueles que aproveitaram, cavalgaram de alguma forma, o sucesso do The Wild One e do Easy Rider. A mesma temática, gangues, confusão, bebedeiras, motos partidas, navalhadas, os temas de sempre, mas já com argumentos muito pouco sustentados e com atores menos categorizados, etc. Mas, de facto, estes 3 filmes, eu considero que são os 3 grandes motorcycle filmes. Há um filme que aparece sempre, quando se fala de filmes e cinema, que aparece sempre na temática, que é o The Great Escape, como tu referiste também, que foi provavelmente, e foi de quase certeza, não posso afirmar porque também a idade já vai avançada e a memória já não me ajuda em algumas coisas, mas foi provavelmente o primeiro filme que eu vi, lá está, com a moto a ter um papel de alguma relevância, mas não é de todo um filme, um motorcycle film, é um filme de motos. Até porque, no filme de motos, a história não pode ser contada sem as motos. Num filme com motos, a história pode ser contada de qualquer forma, é de trocar a moto por uma bicicleta ou por um carro ou por outra coisa qualquer, e a história é contada na mesma. Nos motorcycle films, e estes 3 são os maiores exemplos dessa característica, a história não podia ser contada sem aquelas personagens naquelas motas, ou com aquelas motos, ou com motos. O género motorcycle film, as motos não têm um papel só de presença, mas têm também um papel da história, ou seja, os personagens não usam a moto, mas a moto faz parte da moto. Portanto, se o personagem só usar a moto, é um filme de espião, não é? É um filme, mas se o personagem viver a moto, viver não é, com a moto, viver a história com a moto, então já é um género motorcycle film. Há um quarto título que teremos necessariamente de considerar, já passou no Motorcycle Film Fest, tanto o original como depois a réplica realizada pelo filho do realizador do primeiro. Refiro-me a um documentário que se chama On Any Sunday, produzido pelo Steve McQueen, quase um capricho pessoal, mas é de facto um documentário que também retrata o ambiente motociclístico, sobretudo da costa oeste dos Estados Unidos da América, naquela época, no final dos anos 60, muito bem feito também, e que acaba por transmitir também esse sentido de liberdade e de não estarmos acorrentados aos preconceitos e às normas da sociedade que nos envolvem e nos condicionam diariamente. De algum modo, temos que considerar também este documentário On Any Sunday dentro daquela categoria, embora não tenha uma história ficcionada, seja um documentário com o seu guião e com uma determinada orientação, mas sim... Até porque acho que aborda-se também o Fora de Estrada, se calhar também... Tem muito a ver com o Fora de Estrada, também que era uma das paixões do Steve McQueen, aliás, corria de moto e corria de carro. As primeiras imagens desse On Any Sunday são miúdos em BMX. Temos aqui um assento, não é? Temos aqui uma base. Então vamos voltar um bocadinho à Genesis, ao The Wild One. Se puderes falar um bocadinho sobre como é que surgiu este filme, com o teu conhecimento acerca dele, agradecia. O The Wild One é um filme que retrata um momento da sociedade norte-americana. Primeiro dizer que o filme é de 1953, do Laszlo Benedek, é feito com base num conto de 1952 chamado The Cyclist Ride, e este conto conta aquilo que aconteceu no 4 de julho de 1947 em Hollister, uma pequena cidade da Califórnia, nos Estados Unidos, onde
para as festas do 4 de julho, dia da independência norte-americana, acontecia um evento com provas motociclísticas e esse evento acabou por ser invadido por grupos de motociclistas. Eu não gosto de lhes chamar gangues. Os gangues acontecem a partir daqui, mas acontecem mais tarde naquilo que podemos chamar a história ou o timeline do motociclismo, não é? Mas eram grupos, e eu já vou explicar melhor porque é que eram grupos e não gangues. Eram grupos de motociclistas que, desenraizados, andavam e procuravam algum tipo de protagonismo e de evidência, e surgiram em Hollister nesse fim de semana e estragaram aquilo tudo, estragaram as competições, andaram a beber e a arranjar problemas na cidade. E isto acontecia em vários sítios, mas este acontecimento, este evento de Hollister ficou famoso por causa de uma foto em que aparece um motociclista completamente ébrio, em cima da sua moto, com uma garrafa de cerveja na mão e um monte de garrafas vazias aos pés, junto da roda dianteira da moto, com um ar completamente desgraçado da vida. E esta imagem teve um impacto muito grande na sociedade norte-americana. Veio-se a perceber mais tarde que a foto tinha sido encenada, que aquilo não tinha sido uma foto natural. O fotógrafo pediu ao motociclista para fazer aquele número, juntou ali umas garrafas. Teve um impacto muito grande na sociedade norte-americana e levou inclusivamente o governador do estado da Califórnia a dizer 99% dos americanos não se revêem nesta imagem. O que levou também ao surgimento depois dos clubes que orgulhosamente se intitulam clubes 1%, que era o 1% restante, que se identificava não necessariamente com aquela imagem, mas com aquela atitude. E qual é a atitude? É a atitude de rebeldia, de contrariar a norma da sociedade, de procurar, de ter um comportamento desviante da norma, mas de algum modo afirmativo. Porque é que eu dizia há bocado que eram grupos e não gangues ou motoclubes? Podemos começar a falar dessa forma, motoclubes sim, mas não gangues. Era um grupo de jovens, isto é 1947. 1947 é 2 anos apenas depois da Segunda Guerra Mundial. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, foram desmobilizados milhares e milhares de jovens norte-americanos que tinham entre os 19 e os 22 anos. Ao mesmo tempo foram desmobilizadas milhares de motos também. As motos estavam disponíveis a bom preço e bastava retirar-lhes a componente militar para ficarem com um estilo despojado, útil e afirmativo, e nasce aí também o conceito de bobber nas motos. Estes rapazes chegaram à sociedade norte-americana. Os Estados Unidos, entre 39 e 45, tiveram uma transformação muito grande, ou seja, os anos da Segunda Guerra Mundial, e nos últimos anos, especificamente, enquanto ainda havia muito jovem a lutar e a morrer, a sociedade dos Estados Unidos já estava na fase seguinte, já estava a sair da crise e das condicionantes próprias de uma sociedade que vive num período de guerra e já estava a evoluir. E os miúdos que tinham ido para o serviço militar em 41, 42, 43 e que foram desmobilizados em 45, encontraram uma sociedade muito diferente daquela que tinham deixado. Na altura, uma sociedade muito mais fechada, agora uma sociedade muito mais aberta. Mas chegaram e perderam aquilo que tinham tido na sua vida, numa fase muito importante da sua vida, em que tinham estado a lutar com os seus camaradas de armas e a ver os seus amigos e camaradas de armas a morrer. Não encontraram na sociedade civil norte-americana aquilo que tinha sido a sua vida, a intensidade da sua vida nos últimos anos, a adrenalina da vida das suas vidas nos últimos anos e o sentido de corpo, o sentido de unidade, o sentido de eu dou a minha vida por ti, tu dás a tua vida por mim. A sociedade norte-americana em 45 não era nada disto já. E eles sentiram-se completamente desenraizados, quase marginalizados. Se bem a marginalização acontece muito mais com a geração do Easy Rider, com a guerra do Vietnã. Exatamente. Quase com o mesmo fenómeno, quando chegam à sociedade norte-americana, de onde vêm, são apelidados de assassinos, os soldados que tinham estado a lutar no Vietnã.
E sentem-se também eles já aí muito mais marginalizados até. Mas voltando a essa época de 47, a forma que eles encontraram na sociedade com que se depararam, de voltar a sentir a união, por um lado, a adrenalina, por outro, e a adrenalina acabavam por encontrá-la muito nesses desacatos que provocavam nos sítios. Só a conseguiram encontrar formando estes grupos de motociclistas, de motoclubes. O BRMC, são o Black Rebel Motorcycle Club, é um exemplo. Portanto, o BRMC é o clube a que pertence o Johnny Stabler, a personagem interpretada por Marlon Brando, no The Wild One, e é o grupo que invade então a localidade, que não é Hollister, mas faz lembrar. Exatamente. É realmente a guerra uma das principais causas dessa nova geração, desse desconforto que eles tinham de não terem as mesmas possibilidades, não reconhecerem o mesmo ritmo, não reconhecerem as mesmas questões. E o filme nasce a partir daquela tal artigo que conta então a tal história, o filme do Wild One, e é representado pelo Marlon Brando. Então nós vemos aquilo que acontece no filme é baseado nessa história, mas acho que na vida real aquilo foi muito mais grave do que aconteceu no filme, certo? Sim. Portanto, houve mesmo coisas mais dramáticas e mais disruptivas durante a história. Mas nós estamos aqui para falar do filme, e é do filme que vamos falar. O que aconteceu na realidade também não se sabe de todo tudo e mais alguma coisa, mas que foi pior. Portanto, houve também um certo filtro da realidade e dessa história para o cinema, não é? Portanto, E há outra preocupação, Pedro. Há a preocupação de criar uma história, criar uma narrativa que, no fim de contas, agrade ao público. Lá está. Exatamente. Hollywood Cinema. é para encher salas e vender bilhetes e dar dinheiro. Portanto, há ali aquela história do Johnny Stabler que se apaixona pela rapariga local, Filha do dono do restaurante, um estrato social diferente, uma realidade diferente, lá está, uma posição da sociedade diferente, e a história desenvolve-se a partir daí, depois com os mais conservadores da cidade, as forças vivas da cidade, não é? A perseguirem e a darem caça aos bandidos dos motociclistas. Bandidos. E depois o filme termina com um amor impossível, não é? Com que eles seguem a sua vida e pronto. Exatamente, e o motociclista Continua sozinho e regressa então à vida de total liberdade, que no fundo é muito um tema recorrente nos filmes e nos temas ligados ao motociclismo. Sim, eu acho que mesmo tirando a componente das motos e dos gangues e a narrativa daquele filme é uma narrativa americana, ponto. Nós conseguimos ver aquele filme, não é? Retirando as partes essenciais das motos ou dessas coisas, conseguimos ver aquela narrativa até inclusive no Bike Riders que vimos na sexta-feira. Dizer ali uma mulher que se apaixona por um motociclista, o amor impossível. Eles casam, não é? Mas pronto, no Bike Riders. Spoilers alert. Exato. Mas pronto, essa narrativa está em todo lado. Se reparares, e se quiseres falar já do Bike Riders, Sim. em relação ao The Wild One há uma coisa muito engraçada que eu esqueço-me sempre de dizer e por isso vou dizê-la já. Boa. É que normalmente, repara, o Quadrophenia, a banda sonora, The Who, brutal. O Easy Rider, com o Steppenwolf e com tudo o que vem atrás, uma banda sonora fantástica. Rock and roll dos anos 70, já meio pesado, forte, grandes riffs. The Wild One não tem rock and roll. Pois não. Porque o rock and roll ainda não tinha nascido. Que é curioso. Há aquela cena no restaurante de um lado, bar do outro, não é? Sim. Aquele restaurante-bar em que eles vão à grafenola e vão à jukebox, acho que é uma jukebox. É uma jukebox. Ainda de vinil, acho eu. E põe uma música a tocar que é assim um jazz já um bocadinho avançado,
mas ainda não é rock. Ainda não é rock. O filme é de 53, o rock and roll dispara verdadeiramente a partir de 54, 55 e por aí fora. O Bike Riders, se reparares, a figura a personagem do Tom Hardy, que é o Johnny, nós não vamos contar a história, não é? É, exato. A figura do Tom Hardy, que é o Johnny, quem é o Johnny? O Johnny é o Johnny Stabler, de algum modo. Exato. É um Johnny Stabler mais velho. É como se a personagem do Marlon Brando tivesse envelhecido. Exato. Aliás, ele lembra-se de formar aquele grupo de motociclistas, aquele motoclube, quando num dia está na sala, em casa, a ver na televisão The Wild One. E o nome dele é Johnny. Aquilo é quase que ali uma transição de personagens para a atualidade. E o jovem que é representado pelo Austin Butler, Benny, Sim. o nome da personagem, é como se fosse um filho do Johnny Stabler, original do The Wild One. Pelo menos foi essa a minha leitura. A minha leitura. Até porque o próprio Benny é uma espécie de Johnny Stabler mais novo, ou dos tempos mais avançados. Aliás, o filme é engraçado por várias razões. Uma delas é porque faz ali a transição, a ponte, precisamente, entre a realidade do The Wild One para a realidade do Easy Rider. É o The Wild One choca com o Easy Rider e a evolução dos motoclubes, de grupos fraternos de amizade e camaradagem para gangues organizados de malfeitores. Muitos malfeitores, mesmo. Não é? de gangues criminosos. E essa ponte é feita por este filme. Eu ia com pouca expectativa para o filme, porque é fácil pegarem bons atores e num bom argumentista, motos, e criar aqui uma narrativa interessante para a sala de cinema e para o público, e para chamar público à sala de cinema. O filme acabou por me surpreender positivamente, porque eu acho que tem muito mais sumo do que só isso. Exatamente, aqueles pequenos detalhes do The Wild One a passar na televisão. E a história é muito bem contada. Sim. A história é muito bem contada. Não, mais uma vez, spoiler alert, não vamos fazê-lo, mas a história é muito bem contada e o filme vale a pena ver. Vale a pena ver. E passando, se calhar, um bocadinho para a nossa realidade portuguesa, não é? Porque, para mim, acho eu que o Capacete Dourado é o Motorcycle Film, ainda está por... Temos que apurar essa verdade. Esta teoria tem que ser aprovada, não é? Mas, em princípio, também reflete o filme e que está disponível na RTP Play, toda a gente pode ver, mas já nos anos 90 em Portugal, porque parece-me que, pronto, são as DT50 LC, são as motorizadas, são as músicas mais dos anos 90, finais de 80, 90, é assim um bocadinho. Obviamente que as motas acompanharam também a história de Portugal. Depois da Segunda Guerra Mundial também houve muita necessidade de ir recorrer às motorizadas, que era o único veículo que as pessoas tinham mais acessível e para se deslocarem entre aldeias, como eu costumo dizer. E eu lembro-me do meu pai contar histórias. O meu pai nunca foi dedicado às motas, só eu. Mas eu lembro-me dele contar uma história que roubou o cochiolo do pai dele e foi às aldeias vizinhas para as festas. Portanto, também havia deslocações de motociclistas entre festas cá em Portugal. Portanto. Aliás, essa figura é muito portuguesa. A motorizada nacional utilizada para as deslocações entre as festas e as grandes cardinas que se apanhavam. E as quedas nas silvas. Exatamente, e as noites que acabavam nas silvas em despistes. Se formos buscar histórias desses anos 60, 70, exato. Temos aí matéria para muitos filmes. A diferença em relação aos Estados Unidos é que nós vivemos um período de ditadura até os anos 70 e, portanto, houve aí um stand-by, uma pausa, se calhar, de muita coisa, não é? Sim, a sociedade estava completamente fechada. Exato. Embora nos anos 50 tenha havido tenho alguma dificuldade em dizer-lhe progresso, mas de facto a classe média a partir dos anos 50 começa a ter algumas condições. O meu pai era empregado de comércio, portanto trabalhava numa loja pronto a vestir. Comprou uma Triumph 500
em 1959. Ficou a pagar as prestações, não é? Mas conseguia chegar lá, não é? Mas, de facto, essa não era a realidade. Isto é uma realidade, se calhar, lisboeta, não é? Se calhar nem portuense era, mas era uma realidade lisboeta, onde estava concentrada, e continua, infelizmente, concentrada a maioria do capital disponível e das oportunidades e tudo mais. Bom, mas isso também seria outro filme. A verdade é que a Motorizada Nacional teve um papel muito importante na sociedade portuguesa, porque, como tu disseste, era meio de deslocação, de trabalho, de viagem, de muita coisa, E esteve muito presente nessas gerações dos anos 60 e 70. A minha geração é, portanto, 20 anos em 1984, é a geração já final da Casal Boss. Exato. Foi a minha primeira moto. Foi onde eu aprendi a andar também. Quase toda a gente aprendeu a andar numa Casal Boss, mas a geração seguinte, que eu aposto que a tua primeira moto foi uma DT50, é a geração da DT50. Com a abertura que aconteceu no mercado já no final dos anos 80 e início dos anos 90. O capacete dourado encaixa perfeitamente nessa época. Uma grande diferença para os dias de hoje. À porta de qualquer liceu havia uma grande coleção de DT50, sobretudo, mas também motorizadas de outras marcas. Depois começaram a aparecer as 125 também, as DT 125, as CRM 125, as RM 125. Mas hoje em dia não. Hoje em dia não. A sociedade basculou muito, a juventude basculou muito para outras realidades. E vêm-se algumas scooters, por exemplo, que é um veículo urbano excelente de deslocação, mas já se vêem muito menos motas do que aquelas que viam nas nossas gerações. Eu acho que aí é por causa do fator risco. Não é? Os jovens de hoje em dia não se arriscam tanto, não é? Porque também viveram... Cresceram numa bolha de segurança, muito mais do que nós. Nada por nós também, diga-se. Exatamente, proporcionada por nós que não tivemos essa bolha de segurança. Exatamente. E acho que eles não arriscam tanto e, portanto, não têm esse. Mas o capacete dourado, o que eu acho fantástico naquele filme, é a quantidade de atores famosos, que tem o Rogério Samora, tem a Alexandra Lencastre, tem a Ana Moreira, que faz o papel de namorada, o Frazão, que faz o papel principal, Rita Blanco, já me lembrei do nome. Rita Blanco, exatamente, que é professora. Que é professora. E o filme também acho que está muito bem estruturado, apesar de que há um momento inicial, que é as motorizadas que arriscam atravessar um cruzamento, que acontece um acidente de carro. E só depois, mais à frente, bem, não sei se vou pôr isto ou não, mas sim. mais à frente ele depois diz que quem ia no carro era a mãe dele. Exatamente. E esse é o trauma, inicial. Que expleta a rebeldia e o inconformismo e a frustração de ter participado. Portanto, a história acho que até está... Pronto, o filme acho que podia ter sido mais bem conseguido, mas acho que tem muito bons atores. Foi filmado em película. Houve apoio até, inclusive, do Instituto do Cinema e Audiovisual. Portanto, houve aqui uma preocupação, não é, de fazer um motorcycle film, embora na altura não se pudesse chamar motorcycle film. Lá está. Cá em Portugal, mas lá está. Eu acho que é um motorcycle film. Sim, podemos incluí-lo na nossa categoria, pomos o carimbo aprovado. Motorcycle film. Lá está, é uma história que podia ser contada sem as motas, podia. O jovem rebelde podia ir a pé, aos pontapés, aos caixotes, em vez de andar a fazer cavalinhos no meio da estrada, não é? Podia, de facto, podia. Mas se calhar não era mesmo a mesma história. Até porque, e tu referiste bem, aquilo é uma realidade muito focada no final dos anos 80, anos 90, e as motos, aquele comportamento, aquele tipo de personagem do salão de bilhar e das motas e das motorizadas, faz todo sentido estar ali a moto. Não fazia sentido ele sair
num carro velho ou sair a correr. Não fazia sentido. Fazia sentido, de facto, aquele perfil psicológico daquela personagem, do ator principal, da personagem, do protagonista do filme, faz todo sentido que ande de moto e que ande naquelas motas para aquela época. O filme tem uma coisa muito gira, é todo filmado, ou quase todo, em Vila Real, Trás-os-Montes, uma cidade fantástica, onde eu tenho muitos amigos e bons. Mas aquele grupo de atores são todos lisboetas, o que causa ali algum contraste, mas resultou muito bem, esteticamente e em termos de arte de cinema, podemos discutir a luz, a fotografia, o ritmo, a narrativa, o argumento, podemos discutir tudo. Se é um motorcycle film ou não, sim, acho que faz sentido categorizá-lo como tal. Eu depois andei a tentar à procura ver se havia outro filme que pudesse... Imagina que em vez de Capacete Dourado chamava, que não tinha motas e chamava o Boné de Saloio, ou uma coisa qualquer. Já não era a mesma história. Não era a mesma história. E porque há intrinsecamente essa questão da rebeldia das motos, do confronto com o pai, com o professor. Do risco, o professor que não gosta nada dele, exatamente, que namora com o filho, não é? Naturalmente. E é super mal comportado. Tem mais um paralelo com o da Wildman, não é? Exatamente. A situação pai-filha contra o rebelde motociclista. Então está a história. Está o encaixe, está perfeito. E também, como é que tu verias, por exemplo, imagina, se encontrarmos, acho que não há, acho que este é o único filme português, motorcycle film, acho que andei à procura, até inclusive soube nas minhas investigações, através da Escola Superior de Matosinhos, que eles têm, juntamente com uma universidade de Valência, espanhola, construíram as Motos de Portugal, aquele site onde está catalogado tudo o que é motorizado feito em motos feitas em Portugal. E descobri nesse site que havia uma moto, a primeira moto de 500 cilindrada portuguesa, tem as iniciais dos preparadores, não se pode dizer que sejam construtores, mas dos preparadores, foram buscar várias partes de motos e colocaram numa só. E fizeram para aí umas 10 edições, e uma dessas motas foi propriedade do Manuel de Oliveira. E eu assim, queres ver que o Manuel de Oliveira... Correu de automóvel, por exemplo. Queres ver que o Manuel de Oliveira um tem algum filme com uma moto? E comecei a ver, mas ainda não vi todos, portanto, não sei. O Aniki Bauá não tenho de certeza. Era a minha esperança, mas não tenho certeza. Esse já vi e não tenho certeza. Também concordas que é o melhor filme do Manuel Oliveira? Também concordo. E portanto, acho que não há mais figura, assim, nem de acessório aparece no cinema português as motos, a não ser com o Capacete Dourado. O que é que nós... e depois o ano passado também no Lisbon, graças a Deus que existe o Lisbon Motorcycle Film Festival, porque vai explorando estas coisas, vai-nos dando esta oportunidade de nós vermos filmes, inclusive a cinema português. E existiu também, o ano passado, um stop motion fantástico, uma coprodução nacional e inglesa, apoiado pelo ICA, e que era uma sucessão rápida, centenas e centenas de motorizadas nacionais, portuguesas. Pronto, o stop motion é assim, uma coisa partida. E esse filme, para mim, será então, não no género de ficção, nem no género de documentário, mas será de filme experimental, ou stop motion, ou de animação, como queiram chamar, de sobre motos. Portanto, já temos aqui 2 filmes que nos ajudam. Documentários sobre motos em Portugal. Tens alguma ideia? Isto é que não preparámos esta parte. Está free ride now. Free ride, completamente free ride. Pronto, o documentário roça um bocadinho... Tirando aquilo que tem aparecido no Motorcycle Film Fest, só eventualmente reportagens. Exatamente. Porque documentário com o espírito do documentário, doc, não me lembro. Pois, é o que eu também acho que... Porque há aqui uma fronteira também que aconteceu com o YouTube, não é? Fantástico YouTube e com... Sim, há muita coisa filmada com motos. Há muita coisa. Podemos considerar intitular de filme, não é? Cinematográfico, seja documentário, ficção ou animação, já não sabemos. Porque há esta fronteira também
porque as motas estão muito ligadas à indústria, à sua indústria, não é? E aos seus filmes publicitários e à maneira como transmitem os valores das motas para os seus clientes, não é? Portanto, há sempre aquela coisa de ver o Paul Tarrés, por exemplo, a fazer aquelas malabarices, pronto, e a gente não consegue fazer aquilo que existe nesse... Nós também, às vezes, com os filmes, também não conseguimos ser os motociclistas que vemos lá, não é? Portanto, também temos de ter atenção. Não conseguimos e às vezes não queremos. Mas eles inspiram-nos a ser qualquer coisa mais do que aquilo que nós somos. Portanto, não sejamos da Wild One. Abrem-nos janelas, abrem-nos horizontes para rodarmos em direção a Porto Sol. Não é? A imagem seguir viagem, clássica. para nos soltarmos das nossas amarras, dos nossos exatamente, medos. exatamente. Eu acho que é isso que a moto também... também há aquele livro fantástico, Zen e a Arte de... Zen and the Art of Motorcycle Maintenance. Sim. Que é aquele livro dos anos 70 que fala sobre, no fundo, é sobre a saúde mental, apesar de que está super ligado à maneira como nós, motociclistas, alteramos a moto, modificamos a moto, cuidamos da moto, tiramos o óleo, alteramos há ali uma ligação. Personalizamos a moto. Personalizamos a moto. E, portanto, há aqui uma certa de desvio, se calhar, do personagem rebelde e desafia a autoridade para um que usa a moto, se calhar, como um veículo libertador, que é, sem dúvida. Absolutamente. E que, portanto, já estamos um bocadinho diferentes. Era, no fundo, a minha pergunta é, achas que já estamos um bocadinho diferentes da realidade do Wild? Estamos, felizmente, muito diferentes dessa realidade. Repara que em Portugal aconteceu um fenómeno muito interessante, que foi o aparecimento de motoclubes, grupos de amigos, que se formaram enquanto motoclubes, porque eram grupos de amigos que andavam de moto. E em Portugal apareceram motoclubes como cogumelos aparecem na mata, não é? Apareceram motoclubes em todo lado. Mas bem, porque os motoclubes portugueses têm essa característica também muito portuguesa de ser o motoclube do gajo porreiro. Do gajo porreiro. O gajo porreiro é o português. É o amigo que tu precisas e que está lá. E não necessariamente focado no contrabando de não sei quê, no tráfico de droga, na exploração de prostituição, nada disso. Juntam-se para uma patuscada ou para ir a um sítio fazer uma patuscada e ir de patuscada em patuscada. Isto é lindo, é lindo. E os mais recentes a irem ao Lisbon Motorcycle Film Festival. Os mais recentes a irem ao Lisbon Motorcycle Film Festival. É claro que em tudo isto há indivíduos que, ou por uma necessidade de se integrarem à força, ou porque de facto não estão a perceber o que é que lá estão a fazer, têm um comportamento diferente. Não são o gajo porreiro, são o gajo chato, o gajo que faz barulho, o gajo que não para quieto, o gajo que faz rateres, o gajo que faz cavalinhos onde não deve, etc, etc. Mas isso há em tudo, não é? Isso há em todos os grupos, e quando começas a juntar muita gente, há muita gente que diz, concentração de Faro, aquilo, concentração de Faro, que horror. Normalmente são pessoas que nunca foram à concentração de Faro. Exato. Porque o espírito que se vive na concentração de Faro, e eu refiro a concentração de Faro porque é a maior de todas, naturalmente, é a melhor, a mais bem organizada, eles são todos amadores, mas aquilo também a de Góis também é muito boa. Sim, a de Góis também é muito boa, num espírito completamente distinto, também muito bem organizada. Amadores que fazem trabalho melhor que muitos profissionais que tivessem que o fazer, porque põem não só o músculo, mas põem a alma também naquilo que estão a fazer. E a concentração de Faro é muito isso, o Motoclube de Faro é muito isso. E é preciso ir lá, é preciso estar lá. Às vezes há muito pó, há muito pó. É muita confusão. Também um bocado nos festivais, os grandes concertos, também há muito pó e aquilo está cheio. Exatamente. E o espírito... Os casos bem são horríveis nos festivais de música. Exatamente. E o espírito que está ali naquela concentração, naquele evento... E só o facto de ir viajar e chegar o ir lá, Algarve, o encontrar os amigos. Algarve, não, chegar lá e encontrar amigos, encontrar pessoas que não se viam há muito tempo, ou que... Uma romaria. É praticamente uma romaria. E esse espírito é muito português, os motoclubes nacionais evoluíram muito nesse campo
Isto dava um estudo sociológico fantástico, a quem se quiser dedicar nele, eu lanço o desafio. A evolução e as características únicas dos motoclubes portugueses, porque eu já andei muito lado e já visitei muitos motoclubes e eu não encontro estas características noutros sítios. Normalmente, por exemplo... O Motoclube Faro também é acolhedor da iniciativa do Lisbon Motorcycle Film Festival em receber os filmesitos. Também sabem, também percebem a importância destas coisas E e transmitir estas mensagens. Aliás, o Zé Mar, o presidente do Motoclube, esteve presente no Film Fest de Lisboa, no ano em que fizemos a apresentação do Easy Rider. Porque foi o filme que influenciou também a sua vida e a sua vida enquanto motociclista. E há clubes noutros locais, se calhar nos países menos latinos, que não são isto, não são o clube do gajo porreiro da patuscada, são a imitação foleira dos gangues americanos. Exato. Ok? Portanto, viva os motoclubes nacionais e o espírito que têm trazido e que continuam a tentar contagiar os novos motociclistas a manterem esse espírito também. Que as motos não são agressão, que as motos não são para ser levadas com calma e com ponderação e com a liberdade que nos proporciona e que nós devemos aproveitar de forma racional, consciente e não irracional e inconsciente. Exatamente. E vamos a caminho da linha do horizonte. E vamos a caminho da linha do horizonte. Obrigado. Obrigado, Pedro. Fantástico. Foi muito bom. um prazer. Foi um prazer.